Carlos, quem beijou, isso aqui é igual... Olá, boa tarde. Você que acompanha o site Amazonas Atual aqui pelo Facebook. Neste momento, a nossa equipe de reportagem está aqui na Sulframa para acompanhar uma entrevista com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes. Vamos ouvi-lo. Diante dessa polêmica, a Zona Franca não vai parar, não vai terminar, até porque é prorrogada até 2073. Porém, tem aí um novo incentivo, né? Vai ser um incremento, esse plano do bairro. Na realidade, não existe plano nenhum. O que o nosso secretário especial, Carlos Alexandre da Costa, ele quis dizer, e está muito claro nas palavras dele, né, e as pessoas interpretam para onde querem, é simplesmente o seguinte, é que nós temos que pensar o nosso modelo a partir de 2073. E hoje é o momento em que nós temos que começar a pensar nisso, nas nossas matrizes econômicas alternativas. É justamente sobre isso que ele falou. E ele citou Dubai como um exemplo positivo, né, no exterior, de pessoas que conseguem fazer do nada alguma coisa. Ou seja, do deserto implementar um grande case de negócio, como tem também Las Vegas. Então, o que acontece? Nós, amazonenses, precisamos unir a sociedade, e isso está sendo feito através do CODESE, né? Tem um presidente chamado o doutor Antônio Azevedo, ele está liderando esse projeto, e nós estamos totalmente alinhados com eles, porque, como eu falei, né, desde quando a Sulframa foi criada, de fevereiro de 67 até agora, não foi pensado em matrizes econômicas alternativas. E o Estado brasileiro, né, os nossos políticos, a classe legislativa, juntamente com o Executivo e o Judiciário, nos deram a oportunidade de ter esse modelo até 2073. Porém, esse momento, agora, urge nós criarmos e buscarmos estudar alternativas para isso. Por quê? Quem é que nos garante que nós teremos a prorrogação do modelo daqui a 50 anos? Então, a sociedade está organizada, né? E nós estamos comungando disso. E o que o nosso secretário, Carlos Alexandre da Costa, falou é exatamente isso. É que, neste momento, temos que acordar, estarmos juntos com a sociedade, irmanados nessa condição e trazermos diversos segmentos da nossa sociedade, setor produtivo, entidades de classe, e dizermos o que nós queremos para o futuro da nossa Amazônia. Então, quero deixar muito claro que a Sulframa, nesse momento, ela é um catalisador de receber essas demandas e aqui desenhar, juntamente com a sociedade, o futuro do nosso estado e da nossa região. Em nenhum momento, o nosso secretário deixou claro que, deixou a entender que o modelo seria extinto. Quem está falando que o modelo seria extinto são pessoas que estão interpretando por um lado leviano. O que nós temos, e isso é o desejo do nosso presidente em promessa de campanha, é fortalecer o modelo Zona Franca de Manaus. Isso é um compromisso do nosso presidente, da nossa equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, do secretário especial Carlos Alexandre da Costa e de nós também. Agora, por outro lado, tem pessoas incomodadas que, até o momento, eles não capitanearam e não lideraram isso, e agora a sociedade está organizada, está capitaneando e liderando esse estudo em busca de matrizes econômicas alternativas que foram nominadas nesta reportagem. E é exatamente isso que o ministro falou, para daqui a 50 anos. E temos que começar quando? Agora. Até agora nada se foi feito. Desde quando começamos a nossa gestão, começamos sim, alinhado com esse propósito, e isso estamos fazendo aqui na Sulframa, né? Em estreita harmonia com a sociedade, com a academia, com empresários, com entidades de classe, né, com a FEAM, com a CEAM, juntos, buscando estudar e verificar como nós podemos contribuir para o futuro do nosso estado e também da nossa região, mantendo o PIN de uma maneira pujante. Há uma controvérsia justamente nesse sentido, em que ao mesmo tempo que o Estado quer aumentar a dívida pública com crédito extra de mais de 250 milhões, ele anuncia esse projeto bilionário do BAE, sendo que a infraestrutura no Amazonas é muito precária. A BR-319 ainda nem foi incluída no pacote de obras. Como o senhor faz esse contraponto? A infraestrutura vai vir quando? Porque o governo também não falou como que esse plano do BAE vai ser feito. Não, né? repito, não existe um plano do BAE. O plano do BAE foi colocado como uma palavra que veio do ministro, que existe sim, é um plano
né, da sociedade como um todo de buscar alternativas. Ele deu uma entrevista nesse sentido. E aí, aproveitando agora, eu vou falar exatamente o que está acontecendo hoje no governo federal. E isso é a pura verdade. A BR-319, ela virá, é um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro. Existe agora uma medida provisória a ser assinada, né, para que mantenha. Essa medida provisória está baseada no destravamento ambiental, que é um desafio que nós temos, né? Você sabe muito bem, melhor do que eu, que a infraestrutura não se constrói do dia para a noite. Então, hoje, esse ano, já está definido pelo governo federal que a prioridade do governo é 163. Enquanto isso, o que está se estudando? O destravamento ambiental da BR-319. Paralelamente a isso, a construção de um projeto de engenharia. E o que se tem em mente é que, ao entregar a BR-163, né, até a primeira quinzena de dezembro desse ano, isso será entregue porque o Exército Brasileiro está à frente disso. O que os outros não conseguem fazer, o Exército vai fazer. Então, me desculpa, a franqueza, não existe nenhum contraste em cima disso. E como muito bem falou a reportagem, é para 2073. A ideia com relação à BR é que ela comece os trabalhos em maio, junho do ano que vem, aproveitando o verão amazônico. E eu não tenho dúvida nenhuma de que assim será feito, porque todo o esforço do governo federal está caminhando nessa direção. Inclusive agora, né, está sendo feito a parte de orçamentação e desenho dessa construção. Então não adianta nós anteciparmos isso, temos que aguardar e acompanhar justamente esse trabalho que está sendo feito em prol da construção da BR, do início dos trabalhos a partir do verão amazônico, que é maio, junho do ano que vem. Agora, Coronel, quanto à exploração dos recursos naturais aqui da Amazônia, sempre foi muito embargado pelos outros governos, por exemplo, e agora vai ser explorado. Tem aí o Plano Dubai e outros projetos. Por que antes não foi feito? Bem, aí tem que perguntar para os governos anteriores. O que o presidente Bolsonaro tem deixado muito claro é que nós temos que fazer uma exploração sustentável das nossas riquezas. E, com certeza, o ministro do Meio Ambiente, né, está caminhando nessa direção, em parceria também com outros ministérios, e nós aqui também, né, nós não podemos deixar as nossas riquezas serem exploradas de uma maneira que não é real, dando oportunidade para o contrabando e o descaminho das nossas riquezas. O que mais nós vemos aí, vocês não podem esconder isso da sociedade, são aviões caindo, carregados de ouro e outras riquezas da nossa biodiversidade. Então, por quê? Porque isso está sendo contrabandeado. São, infelizmente, né, segmentos da sociedade, organizações, né, não governamentais que ficam protegendo uma riqueza que nós temos que explorar de uma maneira sustentável. E isso, o presidente Bolsonaro foi muito claro em afiançar. Nós queremos com isso, onde é que estão nossas riquezas? Nesse segmento que você me perguntou, no interior. Hoje, o que acontece? 75, 80% do PIB do Estado vem daqui da capital. E um dos objetivos que nós temos é fazer o quê? A interiorização da nossa economia. Por quê? Somente mantendo o nosso caboclo lá, então desenvolvendo o turismo, desenvolvendo a piscicultura, desenvolvendo a mineração de uma maneira sustentável, a nossa bioeconomia, a nossa biodiversidade, nós vamos estar contribuindo de maneira extremamente ativa para a proteção, a defesa e o desenvolvimento da nossa região, sem mimimi, de uma maneira prática. O que nós temos que buscar é destravar as amarras ambientais, essas amarras na legislação, e permitir com que a gente consiga fazer isso de uma maneira sustentável. E não no discurso, e sim da prática. Esse é o objetivo do governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Você citou o PIB, inclusive deve estar acompanhando também que a confiança nos investidores está diminuindo cada vez mais. A definição do CAIS não seria um remédio para aumentar a confiança deles e também colocar mais pujança e protagonismo, como você tem mesmo dito aqui no Amazonas? Bem, em primeiro lugar, o PIB não está caindo. A gente tem que entender que hoje, falando de economia Brasil, eu agradeço a pergunta, o que está acontecendo? A economia do Brasil está parada porque nós estamos sofrendo consequência de governos anteriores. E o Brasil, e graças a Deus, e uma coisa nós temos que colocar publicamente para a sociedade. Enquanto no Sudeste a economia está um pouco estagnada, essa que é a realidade, vamos ser muito francos, a sociedade precisa saber disso. Graças a Deus, aqui no PIN, aqui em Manaus, a nossa economia está andando.
né, tenho visitado diversas fábricas e aí estão vocês têm que sair daqui, ir para as fábricas e verificar que eles estão contratando mais empregados, eles estão criando um terceiro turno, e é isso que está acontecendo. E isso vocês têm que ir lá na fábrica e perguntar do empresário. A confiança na nossa economia, no nosso modelo, ela está sendo muito pujante, enquanto no restante do país ela está um pouco, repito, estagnada, aqui ela está andando. Isso é uma coisa. Agora, falando de CAIS, é importante que vocês saibam disso e que a sociedade saiba, para que outras pessoas não utilizem essa informação de uma maneira extremamente leviana. O Estado brasileiro está passando por uma transformação de ministério. Eu tenho aqui agora o decreto que está na Casa Civil para ser aprovado juridicamente, em que nomina os 10 ministérios que comporão o CAIS, e a estrutura do CAIS precisa simplesmente da assinatura, mas para ser assinado ele necessita do quê? Da aprovação na parte jurídica, tem que ser criado. E isso é o que está acontecendo. Nós fizemos agora, isso colocando republicanamente, isso é que importa, porque não foi feita nenhuma reunião anterior ao CAIS, por causa das mudanças no Estado brasileiro. A SUFRAMA ela não tem gerência sobre isso. Agora, o que eu posso adiantar para toda a sociedade? Em primeiro lugar, a pauta do CAIS está pronta. No início dessa semana, fruto de uma conversa que eu tive com o presidente no domingo retrasado, nós fizemos a proposta para a Presidência da República e o Ministério da Economia, que a primeira reunião do CAIS desse ano fosse realizada numa primeira data de 4 a 5 de julho e como alternativa 11 e 12 de julho, com a vinda ou não do presidente da República. Queremos que ele venha, mas depende da agenda dele. Essa foi a nossa proposta. E hoje, deixa eu falar, hoje eu falei com o nosso secretário Carlos Alexandre da Costa. Ele recebeu esse documento, tem conhecimento, porém, repito, quando nós colocamos essa data, estamos partindo da premissa que até lá esse decreto será aprovado. Agora, o que a sociedade tem que saber para que maus profissionais não deturpem a situação do CAIS é o seguinte: a SUFRAMA está andando, não tem nenhum projeto neste momento que prescinda da autorização do CAIS para que a SUFRAMA ande. Nós temos os nossos projetos PPBs que estão sendo aprovados, entendeu? Então, existe uma agenda pronta, estamos aguardando simplesmente que esse decreto seja assinado para que a reunião do CAIS seja efetivada. E nós temos já 2 datas propostas. Exatamente isso. Fora disso, o que tem é mimimi e leviandade por parte de alguns segmentos. Questão desse plano, é só uma política mesmo do governo? Não tem. Ou é juntamente com as equipes dirigentes aqui do Amazonas desse projeto? Não é. Ó, o que o secretário especial falou, ele falou do futuro da nossa região. Mas isso já está sendo colocado em prática? Está tendo reuniões, não, está tendo discussões sobre exatamente isso? não. É uma ideia, por enquanto. É uma ideia inicial, é o que nós desejamos para a nossa região, tá certo? E isso está totalmente alinhado com segmentos da nossa sociedade aqui. Eu citei, por exemplo, o CODESE, que graças, ele não tem nenhum alinhamento político, é a sociedade organizada, são empresários, o CODESE é composto de executivos, do meio acadêmico em geral, da academia, de diversos setores, de entidades de classe, e eles simplesmente quero dizer que esse segmento está totalmente alinhado com o que o nosso secretário falou. É uma ideia inicial, é um primeiro pensamento, é uma coisa embrionária, não tem implementação, não tem... Agora, existe por parte da nossa sociedade vários doutores, pensadores, economistas que comungam exatamente dessa mesma ideia e que já tentaram assessorar alguns segmentos das classes políticas que eles nunca quiseram escutar. Então, o que causa essa polêmica toda é exatamente isso. Mas a sociedade, ela está indignada com isso e ela vai buscar caminhar nessa direção. A sociedade está querendo o seguinte: o que nós podemos complementar a economia do Estado? E nós temos que dizer o seguinte: já passamos da fase em que, não, isso não pode, a mineração não pode, a agricultura é difícil, todo mundo professor de Deus. O que nós temos agora que fazer é darmos soluções
aos desafios que temos aí, para fazer o turismo funcionar, para fazer a piscicultura funcionar, para fazer a mineração funcionar, ao invés de ficarmos falando, né, publicamente que não dá para fazer. Nós temos que, a sociedade quer exatamente isso. Nós temos vários desempregados, pessoas aí que estão buscando oportunidades, e as oportunidades estão na nossa frente. Desses setores, o que o senhor já vê como um caminho inicial para essas alternativas? Piscicultura e o turismo estão aqui na nossa porta. Daqui a 30 dias eu estou fazendo aqui na Suframa um fórum, um seminário, trazendo para cá as pessoas que conhecem esse tema, e nós já temos a solução e queremos contribuir com o governo do estado nesse sentido. Temos um alinhamento muito grande com o secretário de Planejamento, que está fazendo um trabalho fantástico, que é o doutor Jório Veiga, né? Temos um alinhamento muito direto no governo do estado. Eu quero dizer para vocês, gente, que não existe Sassá-Mutema, não existe Salvador da Pátria, não existe uma voz sozinha, existe sim uma união de esforços. Então aqui nós estamos trabalhando diretamente, vou nominar com o nosso secretário de Produção Rural, o doutor Petrúcio Magalhães, estamos trabalhando em completa sintonia com o governo do estado, também numa outra área, com a Secretaria de Planejamento, com o doutor Jório Veiga, um executivo renomado, conhecedor da nossa região. Então, o que vocês têm que colocar para a sociedade é exatamente isso. Nós aqui, governo federal, estamos em completa sintonia com segmentos do governo estadual para buscarmos soluções para a nossa sociedade. É exatamente isso, porque a sociedade está solicitando isso de nós, gestores. E se nós estamos aqui, né, somos servidores, servidores significa servir, e nós queremos servir de uma maneira austera, de uma maneira proativa, de uma maneira construtiva, não dizendo que não dá para fazer, e sim encarando os desafios que nós temos, as amarras que foram colocadas no Estado brasileiro no passado, e tentar destravar essas amarras e construirmos uma sociedade melhor. E é isso que alguns segmentos não querem, porque vão perder o protagonismo num discurso antigo. É basicamente isso. E quanto isso atrapalha nesse processo de ampliação dessa regional de matriz econômica? Não, olha, não atrapalha em nada. O que a sociedade, repito, está pedindo são gestores proativos, gestores que, vendo as dificuldades, nós estamos tentando vencer essas dificuldades e abrirmos janelas de oportunidade para a sociedade, ao invés de ficarmos falando que é difícil, que não dá para fazer, que nunca foi feito. Então nós temos que dizer, tá bom, qual é o problema? O que me impede de construir cadeias de turismo melhor, né? Cadeias produtivas para o terceiro setor? O que me impede de fazer isso? É isso que a sociedade está querendo, gestor que seja construtivo e proativo, e não que seja professor de Deus e que fique falando que não dá para fazer. A gente quer justamente isso, a sociedade está pedindo isso. E nós aqui estamos caminhando exatamente nessa direção, trabalhando para aquilo que a sociedade deseja, para construir um futuro melhor para a nossa região de uma maneira muito proativa, chamando todos os segmentos para cá, para que juntos possamos dar as soluções que ela deseja, criando emprego e renda para a nossa população. Quem exatamente vai ficar à frente desse estudo? Vai ser a Suframa, a CETEC? Nós aqui estamos como catalisadores. Se ninguém ficar à frente, nós vamos ficar à frente. Você não tenha dúvida disso, porque essa é a missão da Suframa, né? Fomentar o desenvolvimento regional, contribuir decisivamente para isso, está na nossa missão. E o que nós vemos hoje é uma baita de uma janela de oportunidade de sermos um ente catalisador. E esse ente catalisador, ele é integrador. Como repito, nós temos aqui parcerias com a prefeitura, ou seja, o governo municipal, estamos realizando o asfaltamento. Eu quero que vocês publiquem exatamente isso. Nós, na Suframa, criamos sinergia positiva. Nós não estamos aqui para desagregar como alguns segmentos. Nós estamos aqui para unir. Eu sempre tenho colocado união, confiança e esperança. Então, nós estamos unidos com a prefeitura no asfaltamento, nós estamos unidos com o governo do estado na parte do distrito agropecuário, nós estamos unidos com o governo do estado na parte de planejamento, na construção de um Amazonas melhor, nós estamos unidos com a nossa bancada na parte de construirmos e mantermos o nosso polo industrial, que é justamente o que mantém hoje a nossa sociedade de uma maneira direta e indireta, criando praticamente aí 600 mil empregos. É isso que nós queremos. Nós aqui na Suframa somos os catalisadores positivos. Nós não queremos simplesmente atrair a sociedade e dar as soluções fruto dos desafios que ela tem. O intendente não está tendo um alinhamento. Ok, nós encerramos a nossa live por aqui. Agradeço a sua audiência. Outras informações você confere na seção do site amazonasatual.com.br. Até a próxima.